Boa noite, meu nome é Wagner Rambo, estou enviando o projeto para o Trianguleiro Contest. Está aqui o circuito em PDF, está junto para download aí no e-mail. Se não conseguirem ver direito aqui na explicação, eu peço que baixem o PDF e acompanhem a explicação. Meu gerador de sinal triangular é este. Circuitos integrados discretos que eu utilizei aqui, basicamente a série TTL e dois amplificadores operacionais. Portanto, um circuito de baixo custo aí. Precisei também de um regulador de tensão para 5 volts. Vamos nessa. A explicação do circuito, de forma bem sucinta para o vídeo não ficar muito longo, é a seguinte. O segredo aqui para gerar o sinal triangular está na etapa dos amplificadores operacionais, especificamente este bloco aqui. O 741, que está configurado como um amplificador não inversor de ganho 11, pois eu tenho dois resistores aqui, 10K dividido por 1K dá 10, mais um dá 11, ganho não inversor. Ele recebe um sinal aqui de uma frequência relativamente alta, 200 kHz. O que ocorre é, se vocês verificarem o datasheet do componente, ele tem aquele capacitor que promove a atenuação das harmônicas mais altas do sinal. E de certa forma, aplicando um sinal quadrado aqui na entrada, ele se comporta como um integrador. Então esse próprio defeito do 741, entre aspas, ou podemos dizer uma limitação do 741, faz com que ele se comporte como um circuito integrador. Portanto, quando eu tenho uma constante, eu tenho uma rampa ascendente, uma constante positiva, eu integro, eu tenho uma rampa ascendente, uma constante negativa, eu integro, eu tenho uma rampa descendente. Portanto, quando eu estou em high, aqui na entrada eu tenho a minha rampa ascendente, em low eu tenho a rampa descendente. Loop infinito disso aqui me gera o sinal triangular desejado. Basicamente isso. Este ganho 11 foi ajustado para termos aí uma linearidade boa no sinal e os picos do triângulo de forma mais bacana possível. Para dar um ganho de amplitude, já que a amplitude também é um requisito aí da avaliação, eu coloquei mais um estágio aqui com o circuito LF356, que tem JFETs em sua entrada, um amplificador inversor projetado aí para um ganho 2. 2K no resistor de feedback e 1K no resistor de entrada, e aqui eu tenho meu sinal triangular. Todo o segredo basicamente é este. Vocês verão na prática que interessante. Ainda eu preciso de um sinal de baixa amplitude aqui. A frequência que eu verifiquei de forma empírica foi de 200 kHz. Com 200 kHz na entrada, tem um sinal triangular adequado aqui na saída. E eu preciso de uma amplitude baixa, 500 mV pico a pico e, óbvio, um offset em zero, para nós termos a constante positiva, integrar para a rampa ascendente, a constante negativa, integrar para a rampa descendente. Então, como eu obtive este sinal triangular em 200 kHz, 500 mV pico a pico, offset em zero. Aí o resto do circuito, que eu utilizei os circuitos integrados da família TTL. Primeiro, um circuito oscilador com cristal de 2 MHz, utilizando 74HC04, essa configuração é bem típica para gerar sinais aí em altas frequências. 2 MHz, utilizei cristal pela sua estabilidade térmica, então eu aplico este sinal aqui em um circuito divisor por 10, utilizando 74LS90, configurei ele para divisor de frequência por 10 e refinei este sinal, que estava dividindo a entrada por 10, com o buffer Schmitt Trigger 74HC14 aqui. Então liguei 3 portas inversoras aí em série para refinar o sinal. Neste ponto do circuito eu vou analisar com vocês no osciloscópio cada um dos pontos daqui a pouquinho. Eu tenho o meu sinal de 0 a 5 volts a 200 kHz. Aqui eu tenho 2 MHz, divido por 10, refino este sinal com Schmitt Trigger, 200 kHz. Acoplo o sinal, então eu mato a componente AC do a componente DC do sinal, acoplando com este capacitor de 10 nano. Neste ponto eu tenho o offset em zero.
e eu atenuo o sinal aqui para os 500 mV que eu preciso, aproximadamente 500 mV com esse divisor aqui de 10K e 1K. E aí é só aplicar no circuito que eu já expliquei anteriormente. Aterrei as entradas não utilizadas das portas lógicas, é uma boa prática quando não trabalhamos com a família 74LS, e eu utilizei uma fonte simétrica de mais e menos 12 volts, em especial para os operacionais, e a mais 12 volts eu rebaixo para 5 volts, onde eu aplico esta tensão de 5 volts nos 74, na série 74, que são TTLs para 5 volts. Capacitores de decoupling para todos os circuitos integrados para eliminar o efeito spike e também para funcionarem como uma fonte de ação rápida junto aos componentes. Vamos para as formas de onda. Circuito aqui montado na protoboard, como pode ser verificado. Mostrar aqui, cuidar para não derrubar a câmera. Tá aí, ó. Circuito conforme expliquei para vocês, devidamente montado na protoboard. Eu vou avaliar os pontos e mostrar para vocês o resultado no osciloscópio. Deixa eu posicionar a câmera, eu estou fazendo sem edição nenhuma esse vídeo aqui, para facilitar. Vamos posicionar aqui a câmera. O circuito já está ligado. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui a fonte de alimentação, mais e menos 12 volts, consumo 29 mA no positivo e no negativo 10 mA. Beleza, vamos continuar aqui. Estou fazendo um suspense aí para mostrar o sinal triangular, mas vai valer a pena. Olha só. Então eu vou pegar aqui o meu oscilador de 2 MHz inicialmente. Vamos ajustar aqui no osciloscópio. Aí está o sinal de 2 MHz. Pelas características do circuito, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui frequencímetro. Pelas características do circuito, eu tenho um duty cycle inferior a 50%. É perceptível já a olho nu. Se eu dou um quick view aqui, ele me mede um duty de 47%. Então este é o oscilador. Ponto de análise é este ponto aqui do circuito. Muito bem. Seguindo aqui, eu tenho a divisão por 10. Eu vou pegar a saída do 74 LS90. Já tenho os 200 kHz, que vai ser a frequência final do meu sinal triangular, só que eu tenho esse sinal aqui problemático. Estão vendo aqui? Então, o nível baixo está ok, mas em cima ele tem estes picos problemáticos aqui, que foram corrigidos com o Schmitt Trigger, saída do Schmitt Trigger. Só para salientar, mostrar no esquemático, eu estou neste ponto de análise aqui. Agora eu vou colocar aqui na saída do Schmitt Trigger, buffer Schmitt Trigger. Olha que bacana, Schmitt Trigger resolve muita coisa em digital. 199.97 kHz a frequência, está aí. Deixa eu ver o Duty Cycle aqui, Quick View. Duty Cycle 50.2%, já está adequado. Agora eu já vou pegar aqui, eu posso pegar depois o capacitor, onde teremos o offset em 0, ou praticamente em 0. Está aí, não temos mais o offset. Então este é o sinal depois do capacitor de 10 nano. E o sinal que entra, deixa eu pegar aqui, o sinal que entra lá no 741. O operacional, que estamos aproveitando esta limitação dele para gerar o sinal triangular. Muito interessante essa aplicação, inclusive. Eu tive essa ideia aí para gerar este sinal. Tá aí. Então este sinal aqui, que vai alimentar o nosso 741, Quick View, VPP aí 500 mV aproximadamente, os 200 kHz que precisávamos. Saída do 741 eu tenho sinal já triangular, tá aí.
Então este foi o aspecto da forma de onda obtida. Depois eu vou aproximar mais para vocês conferirem. Bacana. E aí eu dou um pouco de ganho aqui na saída do LF356 e resulta neste sinal aqui. E este é o sinal final que eu apresento para vocês. 200 kHz aproximadamente, então frequência exata aí 199.97 kHz. Dando um Quick View, eu tenho um VPP de 2.92 volts e ali também está medindo a frequência. DUT 50%. Eu vou aproximar aí a forma de onda, ó, tá aqui o circuito, bem bacana, ligado ali no osciloscópio. Aí, vamos aproximar aqui. Ó, todas as características aqui, acho que dá para ver no vídeo. 199, praticamente 200, 2.96 volts pico a pico. Legal. Tirando aqui o Quick View para vocês verem a qualidade do sinal. Também vou mandar a imagem dele conforme as especificações do concurso. Este foi o sinal que eu consegui obter com o circuito especificado para vocês. Está aí, ó. Sinal triangular, bem bacana, bem interessante, com componentes discretos. É isso. Se precisarem de mais algum arquivo, acredito que estou enviando tudo. Deem um toque aí, abração para vocês.